Na aula passada, nós iniciamos mais um tema da unidade 2, que foi seleção natural. Nesse tema passado, nós estudamos sobre as ideias evolucionistas de Lamarck, de Darwin e de Wallace. E a gente viu um pouco da viagem de Charles Darwin a bordo do navio Beagle, onde ele pôde, com essa viagem, dar praticamente uma volta ao redor do mundo e coletar materiais para levantar informações científicas e elaborar uma teoria que explicasse a origem e a diversidade dos seres vivos na Terra. Então, dando sequência a esse tema de seleção natural, a gente vai para o tema de adaptações. E aqui a primeira imagem que a gente tem sobre o tema é mostrando duas imagens que parecem ser até da mesma borboleta. Essa borboleta, a primeira é a borboleta monarca e a segunda borboleta é uma borboleta vice-rei. Qual a diferença entre essas duas borboletas? Se a gente observar a aparência delas, a diferença é muito pouca. Parece até ser a mesma borboleta da mesma espécie. Mas, na verdade, a primeira imagem, ela possui uma coloração chamativa e ela produz uma toxina que a torna não palatável aos seus predadores, o que significa que ela tem um gosto muito ruim, que nenhum dos seus predadores, como os lagartos, por exemplo, conseguem comê-la. Já a borboleta B, ela não produz essa toxina, ela não tem gosto ruim, mas os predadores, quando olham, pensam que é uma borboleta monarca e evitam comê-la, porque ela é muito ruim no paladar. Então, isso é um tipo de adaptação natural, onde um animal se parece com outro para obter vantagem, tá? Em relação aos demais seres vivos e em relação aos seus predadores. Então, ao longo das gerações, o ambiente, por meio do processo de seleção natural, tende a selecionar características que conferem vantagens aos indivíduos. Essas características são chamadas de adaptações. E elas são definidas de duas formas. Elas exercem uma função específica, por exemplo, a de defesa contra os predadores, na obtenção de alimento, na proteção contra baixas temperaturas, atração de parceiros sexuais, etc. Outra forma eles são selecionados pelo ambiente por meio de processos de seleção natural. E mais a terceira forma, eles determinam maiores chances de sobrevivência e maior sucesso reprodutivo em determinado ambiente. Então, essas adaptações, definidas dessas três maneiras, eles conferem aos indivíduos algumas, digamos assim, vantagens em relação aos outros. Então, a gente vai ver dois exemplos primeiros de adaptações. A gente vai ver isso na próxima imagem. Na próxima imagem, a gente vai ver aí mecanismos adaptativos e sobrevivência dos insetos. Isso para insetos, mas com vários seres vivos também acontece. Então, quais são essas adaptações? A primeira é a camuflagem e depois o mimetismo. O que é a camuflagem? Camuflagem é uma estratégia da espécie de se esconder em um meio natural para proteção contra predadores ou para capturar presas. A gente está observando aqui folhas de eucalipto. Mas se vocês observarem aqui onde está o cursor do mouse, ó, isso aqui é um inseto, que ele está tão parecido com as folhas, tá? Que ele se camufla e se confunde. Então, se um predador vier aqui e se alimentar desse inseto, ele vai confundir ele entre as folhas desse eucalipto. Então, ele está bem camuflado, bem escondido. Essa outra aqui é bem interessante, ser uma lagarta, tá? Mas aqui, ó, na cabeça dessa ela parece uma cobra. Ela tem, ó, dois olhos grandes, imitando uma cobra. Mas isso aqui é, na verdade, uma lagarta. Então, o predador que vê esse inseto, ele acha que se trata de uma cobra e não vai querer comer. A característica de adaptação, o mimetismo, é uma característica de adaptação na qual o organismo possui de imitar outro indivíduo quando é ameaçado. Então, aqui ele está imitando a cobra. Mimetismo, tá? Então, imitação.
Camuflagem, estratégia de se esconder, tá? E a gente vai passar agora para outras imagens que vão falar justamente a respeito disso, ó. Adaptação, camuflagem e mimetismo. A adaptação. Então, aqui a gente vê um beija-flor que tem um bico bem longo para poder sugar o néctar de qualquer flor. Seja uma flor que seja assim bem compridinha como essa, ou uma flor que seja uma flor mais fácil, mas o bico dele é específico para ele poder se alimentar em pleno voo. Então, isso é uma adaptação. Aqui a gente observa já com plantas a adaptação dessa planta da região de pouca água, onde as folhas dela são modificadas em formas de espinhos e ela armazena água aqui para conseguir sobreviver. Aqui a gente está mostrando duas espécies de camuflagem, são dois lagartos. Esse aqui tá parecido, tá, com a cor do ambiente que ele tá, que é de pedra, então ele tá meio amarronzado. Aqui, se ele está num ambiente com muitas folhas verdes, ele tá aqui, ó, esverdeado, tá? Então, são exemplos de camuflagem, a gente vai ver outros. E a de baixo, um exemplo de mimetismo. Aqui a gente tem duas cobras. Essa aqui é a verdadeira coral. A verdadeira coral, ela tem, ó, aqui dá mostrar nessa parte de baixo, esses círculos coloridos, eles ultrapassam todo o corpo dela, tá? E ela é ultra venenosa. Já essa aqui é uma serpente também, só que essa é a falsa coral. A barriga dela por baixo, ela é toda branca e ela não é venenosa. Mas os predadores da cobra, quando veem essa falsa coral, acham que é a verdadeira, então se afastam por medo. Então, isso é um exemplo de mimetismo, tá imitando essa, tá? Camuflagem, se esconder no ambiente. E adaptação, então, adquirir características que facilitem a sua sobrevivência, como no caso aqui do beija-flor e do cactus. A gente vai ver agora imagens e a gente vai dizer se isso se trata de mimetismo ou camuflagem. O que é que vocês acham? Ó, isso aqui é no fundo do mar, isso aqui é um peixinho, tá? Um tipo de peixe. Vocês acham que isso daqui, ele tá se camuflando ou ele tá imitando alguma coisa? Na verdade, é camuflagem. Ele tá se misturando, se confundindo com o ambiente para poder se esconder dos predadores. Vamos à próxima imagem. A próxima imagem vai mostrar uma espécie de sapo, tá? E nessa espécie de sapo, ó, ele é bem marrom, mas atrás dele, isso aqui imita dois olhos de coruja. Imita aqui, ó, o focinho de uma coruja. Então, o predador que vai pegar, ou até outra própria coruja, um gavião, tá? Que vai pegar esse sapo aqui que tá no ambiente, vai achar que isso aqui se trata de um predador e vai evitar pegar esse animal. Então, isso aqui é um tipo de mimetismo. Ele tá imitando outro animal para ajudar na sua sobrevivência. Vamos à próxima imagem. Essa aí é interessante, ó. Aqui tem uma folha, em cima da folha tem esse bicho folha aqui, ó. Então, a gente observa, parece exatamente uma folha. Então, as patas são camufladas, a cabeça também tem essa imitação de folha. A gente vai ver ele nessa outra imagem aí, ó. Então, um predador de inseto, quando vê esse bicho, não acha que isso aqui é um inseto. Aqui, ó, os olhinhos, tá? A boca aqui na frente. Então, isso aqui é um inseto que imita exatamente a folha onde ele está, tá? Então, isso é um exemplo de mimetismo. Olha esse. Esse lagarto está sobre uma pedra. E dependendo de como a gente observa, tá? Ele se esconde aqui na pedra. Mesmo ele estando aqui por fora, ele fica como se fosse invisível na pedra. Então, isso é um exemplo de camuflagem. Olha esse. O que é que isso parece? Uma cobra. Olha direitinho. Isso aqui parece um olho de serpente. Isso parece a boca de uma serpente aberta, tá? Isso aqui, na verdade, é uma lagarta que está se transformando em borboleta. E a gente sabe que essas crisálidas, essas lagartas, quando elas começam a metamorfose para se transformar em borboleta, elas ficam muito vulneráveis. Ela fica na crisálida, naquela casquinha para poder desenvolver suas asas.
O que acontece? Outros animais, os predadores, facilmente atacam. Mas quando vem esse formato aqui, ó, essa aparência, eles fogem achando que é uma serpente, ó. Isso não é uma cobra. É um dos melhores exemplos de mimetismo que eu já vi. Então, essa lagarta é chamada de Dynastor darius. É uma lagarta de espécie curiosa, de aparência curiosa. Seu corpo verde e longo é pontuado por uma cabeça distintamente preta e é coberta de pelos. Porém, essa aparência é rapidamente modificada durante o processo de metamorfose e ela então se transforma em uma crisálida de aparência muito, mas muito interessante, com aparência semelhante a uma cobra. Essa nova aparência é tão interessante que eu particularmente também achei um dos melhores exemplos de mimetismos que eu já vi. Próxima imagem. Ó. Aqui a gente tem uma coruja, dá pra ver a coruja, mas ela tá tão escondidinha aqui dentro do tronco da árvore que parece ser a própria árvore. Se ela tiver com o olho fechado, então dá pra esconder totalmente. Veja como ela tá encaixadinha aqui dentro do tronco de árvore. Ela se camuflou exatamente aí, da mesma cor que a árvore. Agora a gente vai trabalhar com hibernação, ó. A gente tá observando aí, a gente vai ver as próximas imagens. E a gente tá vendo aqui, ó, um roedor, tá? Tá aqui com comida aqui ao lado dele e ele tá em processo de hibernação. Então, o que é o processo de hibernação? Algumas espécies de pequenos roedores, morcegos, alguns anfíbios, também entram em sono profundo nos meses mais frios do ano. Isso para poupar energia, tá? Para guardar energia. E essa adaptação é conhecida como hibernação. Principalmente isso acontece em ambientes com baixas temperaturas, tá? E eles passam 2, 3 meses, às vezes até mais, nesse processo de sono profundo. Então, uma espécie que a gente conhece que faz hibernação é o urso, tá? Então, quem não sabia que o urso hiberna? Então, ele tá aí, ó, até levando um solzinho, tá mais quente, mas ele tá aí todo molão. Ele se alimenta bastante e a gordura que ele consegue armazenar no corpo serve para que o organismo dele funcione quando ele tá dormindo aí por meses. Então, o coração dele diminui o ritmo cardíaco baixa, a frequência cardíaca dele baixa, as atividades cerebrais baixam e ele fica em sono profundo por um tempo até novamente ter comida no ambiente, que é o período do inverno. Outro exemplo de urso, achei esse fofo. Lembrou até vocês quando chega em casa da escola. Joga a bolsa lá pro lado e fica na cama no sofá desse jeito aí, ó. E na verdade ele está dormindo, não está hibernando, né? Mas eles ficam assim em estado de sono profundo. Outro exemplo que a gente vai ver que é migração. Existem espécies que realizam migração em busca de melhores condições ambientais, como temperaturas amenas ou maior disponibilidade de água ou de alimento. Isso é digamos assim, uma adaptação do comportamento. Se o ambiente aqui está difícil de alimentação, ou vai chover, por exemplo, ou vai esfriar, as borboletas não vão se dar bem nessa situação de frio extremo. Então, elas migram para outro lugar de temperatura melhor, onde elas possam se alimentar, se reproduzir, etc. Então, a migração ocorre de insetos, de animais de grande porte e animais de pequeno porte, inclusive animais aquáticos. Aqui a gente tá vendo, acho que aqui parece touros, uma boiada, tá? E eles estão migrando aqui para algum lugar, tá bom? Então aqui tá um momento de cheia. Então, quando há essa cheia aqui, acaba as pastagens vão embora e eles têm que procurar um lugar onde possa ter pasto para poder se alimentar. E aqui, ó, migração de aves, a mesma coisa. Se mudou o tempo, vai chover, tem tempestade, as aves migram. Elas vão para outro lugar onde possa ter alimento e condição favorável de temperatura. Com os peixes também. Na região que eles vivem, seja peixe, seja mamífero aquático, se muda a temperatura da água, se as condições de alimento estão desfavoráveis, eles migram, seguem as correntes marítimas e mudam de lugar, tá certo? E aqui também outra migração, aqui parece antílopes, algum tipo de cervo. Então, eles estão correndo aí também, fugindo, tá? Para um lugar melhor, tá? Além dos animais, as plantas
também se adaptam. Então, adaptação das plantas. Então, as plantas em áreas desérticas e semiáridas e a baixa disponibilidade de água e de alta incidência de calor são fatores ambientais que favorecem plantas com adaptações relacionadas à diminuição da perda de água por transpiração. Nesses cactos, a gente sabe aqui que os espinhos correspondem às folhas desses cactos. E como os espinhos, as folhas, elas têm um menor ponto, quer dizer, menor área para a transpiração, então evitam que esse tipo de planta perca calor. Então, se tem menos transpiração, eles vão ter pouca perda de água. E isso favorece para que a água existente dentro da planta faça com que ela possa resistir até a próxima época de água, de que ela vai ser aguada, tá? Outro tipo de planta que guarda água dentro do seu organismo são essas plantas que a gente chama de... esqueci o nome delas. Que elas são... Se você apertar a folhinha dela, tá? Ela sai bastante água, são as suculentas. Esse tipo de planta suculenta também, ela é de região assim, ó, seca, tá? Fria. Elas aguentam temperaturas baixas e elas guardam muita água dentro delas. E olha como elas são bonitas. E também são sensíveis, tá? Não tem espinhos, mas elas guardam água dentro das folhinhas dela. Então, são as suculentas, lembrei. Outro tipo de adaptação, tem plantas que possuem raízes muito profundas. Olha só isso, é uma planta. Olha o que acontece para ela buscar água onde a raiz dela vai, ó. Profundamente. Tem planta que a raiz vai até o lençol freático. Então, nas reservas dos bolsões de água que ficam embaixo do solo, dezenas de metros abaixo do solo, essas raízes conseguem chegar para levar água. Então, essa planta, ela tem uma raiz adaptada para buscar água onde necessita. Olha outro exemplo de raiz, ó. Essa raiz aqui não tem água perto, ela vai procurar água onde tem. Então, acontece isso aqui, ó. Raízes expostas, dependendo da quantidade ou do tamanho da planta, quanto maior a planta ou a árvore, maior a quantidade de raiz e a necessidade de água que essa planta precisa, tá? E a gente vai finalizar com plantas de clima frio. Aqui a gente tá vendo pinheiros, ó. A gente sempre vê esses pinheiros ou essas plantas, árvores em forma de cone, no inverno. São os únicos tipos de planta que conseguem resistir à época do frio. Lembra que no Natal se usa pinheiro, principalmente onde neva? Porque essas são as únicas árvores que resistem a temperaturas frias. Então, em regiões que ocorrem nevascas, algumas plantas apresentam folhas muito pequenas e copa em formato cônico, como os pinheiros. E as folhas diminutas minimizam a perda de água por transpiração. E o formato cônico das copas diminui o acúmulo de neve, impedindo que as folhas e os galhos congelem e se danifiquem. Então, esse foi o tema que nós tratamos nessa aula. E a gente vai passar para a atividade. A atividade proposta está na página 428 e está relacionada ao tema 1, que é seleção natural, e esse tema 2 de adaptações, tá? Então, espero que vocês tenham gostado das imagens, do tema que a gente viu. Façam a leitura do capítulo, tá? Do tema 2, tema 1 e tema 2, para responder a atividade proposta. Então, boa atividade!